É uma pesquisa Atlas, encomendada pela Bloomberg, que é uma das principais agências internacionais. Essa pesquisa traz um resultado importante para a gente considerar em função do momento político que estamos vivendo, especificamente a crise política brasileira com as suas repercussões internacionais. É como que a população vê as instituições. Confira. O levantamento perguntou aos brasileiros se eles confiam ou não nas instituições da República. O Supremo Tribunal Federal registrou o melhor índice entre os três poderes, 49% de confiança. 47% dos brasileiros dizem confiar no governo federal. Apenas 12% afirmam confiar no Congresso Nacional. A desconfiança em relação ao Legislativo atinge 81% dos entrevistados. A pesquisa também avaliou a percepção sobre as Forças Armadas, que contam com a confiança de 30% da população. A Atlas ainda perguntou aos entrevistados se eles concordam com a frase: "O Brasil vive sob uma ditadura do judiciário". Em fevereiro do ano passado, 47% dos brasileiros disseram que a afirmação estava correta. Hoje, 45%. Já os que discordam saltaram de 20% em 2024 para 43% agora. O número dos que consideram que não há uma ditadura da toga, mas que juízes cometem abusos, foi de 16% para 11%. André, há uma aparente contradição aí que toda a nossa audiência notou. Confia-se muito no Supremo e, ao mesmo tempo, se acha uma bela parcela da população que vivemos sob uma ditadura da toga. Os percentuais são muito parecidos e polarizados. A confiança no Supremo, se não me engano, é de 49%, a parcela que diz não confiar é de 51%. E em relação ao percentual da ditadura do judiciário versus quem acredita que não há, a diferença é semelhante. Sim, o percentual que diz que não existe uma ditadura subiu, simplesmente porque a percepção polarizou mais. Existe um setor de esquerda que aderiu muito mais em peso, né, apoiando as decisões do Supremo nas investigações contra Jair Bolsonaro no que diz respeito à questão do golpe de Estado. E o que a gente observa hoje nos números é que parece que não há mais muita diferença entre a pesquisa de aprovação do governo Lula e a pesquisa de confiança no STF. Se eu olho o número geral, é quase idêntico, e se eu olho também os cruzamentos, as demografias, são as mesmas pessoas respondendo do mesmo jeito. Aí eu acho que há uma questão importante a ser discutida, que é o que isso diz sobre o conceito de separação de poderes no Brasil. Se as pessoas acham a mesma coisa sobre o governo Lula e sobre o STF, parece que um poder, de certa forma, assim, a pesquisa nos coloca a questão: será que um poder está virando, de certa forma, uma extensão de outro poder? Nós já dissemos isso aqui nas áreas de política com um bocado de ironia várias vezes, que há uma aliança tácita, no mínimo tácita, entre o Supremo e o Executivo. Mas eu queria pôr meus colegas na roda. Você quer começar, Thaís? Eu quero tratar da piora na percepção do Legislativo, mas aí passo para a roda para vocês falarem mais de STF, eu fico aqui só aprendendo. Olha só, Daniel, contigo. Sabe que curioso? É um comentário, eu queria também colocar algumas perguntas, mas um comentário... O Alexandre de Moraes, que tem esse hiperprotagonismo no Supremo Tribunal Federal, recebeu hoje alguns influenciadores, né, de redes sociais. 26, o número foi grande, foram 26. Alguns é até modéstia, né? Mas assim, algumas perguntas que surgiram, para mim, significam muito mais do que as respostas. Os influenciadores perguntaram ali, por exemplo, por que o julgamento do Bolsonaro anda muito mais rápido do que o julgamento das fraudes do INSS? Ou poderiam ter perguntado por que as penas por corrupção e as ilegalidades que a gente viu com as delações premiadas estão sendo anuladas, né? Isso, para mim, demonstra muito claramente que, independentemente da resposta do Alexandre de Moraes ou de qualquer ministro do Supremo, que existe um sentimento muito grande de desconfiança de pelo menos metade da sociedade. E se qualquer divisão é ruim, me parece que é particularmente nocível, é isso que eu queria propor aqui como debate,
particularmente nocivo quando se trata do judiciário, porque o judiciário precisa ter uma confiança mínima de todos os brasileiros e ser visto como minimamente equilibrado e imparcial. Se não é, acaba sendo um risco, no final das contas, para todos nós, não só para a metade que desconfia. Deixa eu pendurar uma pergunta aí. O Daniel fez um editorial bem acabado, tem começo, meio e fim. O editorial dele termina com a preocupação dele como cidadão e jornalista com o funcionamento das instituições, particularmente quanto à sua legitimidade. Agora, a gente viu hoje o Supremo reunido com 26 influencers e causou muita repercussão. Eu não vou dizer se foi positiva ou negativa, porque senão eu vou estragar a minha pergunta. O Supremo lançou uma coleção de figurinhas para você colocar no WhatsApp oficial. O WhatsApp oficial do STF, uma coleção de figurinhas dos Democracy Lovers, feito com gatinhos. Eu não vou fazer propaganda aqui, não é o caso, né? Vamos ver se eles deixam isso eles promoverem sozinhos. Agora vai, André, o que você diria para o pessoal no Supremo que bola essas campanhas? Não pode responder com aquela figurinha, vou comentar em silêncio para não causar estresse. Para evitar o estresse. Agora vai. Assim, você como profissional de pesquisa de opinião, que potencial você detecta do STF ser visto como um gatinho que ama a Constituição, está lá na figurinha deles, e está abraçado na praça tirando foto como um time de futebol com influencer? Eu entendo a preocupação que o Supremo tem em termos de manter legitimidade, né? Em termos de manter credibilidade, em termos de as pessoas olharem para os juízes, para as ações desses juízes e, de certa maneira, se sentirem representados. Eu tenho grande dúvida, no entanto, sobre essa estratégia, se ela ajuda a esse propósito, se ela mais ajuda ou se ela mais estraga, de fato, uma situação que já não é uma situação tão boa. Por que eu digo isso? Porque, pela mesma análise de antes, parece o tipo de estratégia que um ator político, de certa forma, se disporia a fazer. Entendo que o ministro do STF não é uma liderança política, ele não deveria se pautar por questões de popularidade do tipo assim, que a gente observa popularidade em rede social, né? Que há, então, uma necessária preocupação com o rito do cargo, um profissionalismo em termos de como isso é exercido e uma certa frieza em termos de como esses juízes se comportam. Quando as coisas ficam demasiadamente acaloradas, apaixonadas, os juízes brigam, né? Aconteceu um desses dias, nessas transmissões ao vivo do plenário do STF, penso que tudo isso não ajuda o objetivo que eles têm. O objetivo que eles têm, do meu ponto de vista, deveria ser um objetivo de imparcialidade política acima de qualquer coisa. William, posso pegar daqui do... Caio não falou, então vai. Não, eu só queria colocar só uma questão. Para mim, esses 3 pontos, 4, né, se a gente incluir Forças Armadas, ele decorre de uma falta de agenda. Qual que é a agenda do Poder Executivo, do governo Lula? Se reeleger a qualquer custo. Né? A agenda do Congresso também, se reeleger, sobrevivência política, controlar as emendas e atender às suas bases. Não tem uma agenda nacional. Né? Ninguém está debatendo segurança pública, ninguém está debatendo outras reformas urgentes, reforma do setor elétrico, as grandes questões nacionais, ninguém está debatendo. Transição energética em Brasília. Quer dizer, há pessoas debatendo, estou dizendo, me referindo evidentemente à elite, às cúpulas. E a agenda do Supremo? Qual é? A percepção que a população tem é que a agenda do Supremo é prender o Bolsonaro o quanto antes possível. Né? O processo foi fatiado para ser concluído agora em setembro. Poxa, uma média de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal é de 3 anos. A duração entre a denúncia do Bolsonaro e o julgamento e a condenação vai ser de 6 meses. Então a agenda para a população é justamente prender o Bolsonaro. E aí você junta isso com privilégios. Todos esses que a gente está falando, motorista, o Supremo tem os caras lá que puxam a cadeira para os caras sentarem, um monte de privilégio, penduricalho, estoura teto de salário.
Aí o resultado está aí. A maioria da população não confia nas instituições, porque não tem agenda, tem muito salário alto e não combatem os privilégios, cada um com a agenda própria ali. No entanto, Caio, uma realidade também do Brasil hoje que uma boa parcela da população não entende assim, que nas investigações sobre o golpe de Estado, na postura do Bolsonaro, na possibilidade, por exemplo, ele ter declarado um estado de sítio para, com isso, cancelar o resultado da eleição, uma boa parcela da população não entenderia nisso um ataque à democracia. E é difícil, assim, para o Poder Judiciário lidar com essa realidade que é problemática. Às vezes existem dentro da democracia segmentos expressivos da população que aderem a pautas antidemocráticas. Muitas vezes é assim que a democracia decai. Assim que aconteceu com o Hitler, a República de Weimar, assim que aconteceu com a Venezuela. Muitas vezes, então, é preciso ter um ator para resgatar os princípios democráticos, mesmo quando existe uma parcela da população muito engajada, mobilizada por atores políticos. Sim, mas certo? esse cenário que a gente viu agora na pesquisa, ele é o cenário propício para outsider. Sem dúvida. Esse cenário era o cenário de 2018, beleza, o Bolsonaro era um insider com verniz de outsider, mas um Pablo Marçal da vida, né, que não vai poder ser candidato. E aí o próprio sistema vai impedindo os outsiders, porque os outsiders surgem com esses, justamente olhando as instituições falhas, sem uma agenda nacional, sem discutindo temas relevantes, só com interesses localizados, pessoais e particulares, e agenda própria. Andrei, existe esse número, Andrei? Qual é a proporção da população brasileira disposta a tolerar uma solução antidemocrática? A população não diria que é uma solução antidemocrática. A população diria que definiria, né? No nosso vocabulário, aquilo que é entendido como uma agressão à regra vigente, à regra do Estado de Direito. Qual é a proporção da população brasileira que não entenderia isso como agressão e sim como solução? Se eu pergunto, por exemplo, você acredita que um sistema que não é democrático seria uma maneira melhor de governar o Brasil? Esse percentual é mais ou menos 10%. 10 a 15%, varia. Mas se eu pergunto, por exemplo, se Bolsonaro tivesse declarado um estado de sítio e invalidado o resultado da eleição para que ele pudesse continuar no poder, você estaria de acordo com essa medida? Você considera que isso constituiria uma tentativa de golpe? O percentual que estaria em apoio disso seria mais próximo de 30%. E disso que vem, eu acho que uma necessária reflexão sobre o papel do Supremo, sendo que assim, é um papel tão importante que realmente tem que estar à altura do cargo. Tem que demonstrar pleno profissionalismo, uma certa frieza técnica de análise e construir uma legitimidade, inclusive a partir de um trato colegial. A sua pesquisa indica não está acontecendo o que você acha que deveria acontecer. Não está acontecendo principalmente pela questão da polarização de percepção. Se toda a esquerda diz que o STF está fazendo algo excelente, toda a direita diz que não está, então a gente não tem mais um terceiro ator no jogo. A gente tem uma extensão do poder executivo. É uma questão muito problemática. Eu cortei a Thaís um monte de vezes. Não tem problema. Foi bom porque eu fiquei ouvindo a todos e consegui fechar meu pensamento aqui. A primeira pergunta que eu me faço é: o STF precisa ter agenda? Eu tenho dúvida, Caio. Talvez a gente nem tenha que conhecer qual é a agenda do STF, né? A gente tem que apenas acompanhar, de preferência com uma percepção de distanciamento e frieza, né? E pelo que o Andrei está relatando aqui desse caso hoje dos influencers e pela sua pergunta, William, a sensação que dá é que os ministros tentaram se humanizar, né? Do tipo, olha, eu sou um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu sou um cara legal, eu sou um cara que nem você e tal, né? E, de novo, me parece que essa humanização fere exatamente essa característica que o Andrei está trazendo aqui, da imparcialidade, do distanciamento, e é por isso que a gente faz tantas críticas aqui a esse comportamento, muitas vezes, de ministros do STF, que se misturam demais com a política, né? E esse ativismo político que chama a atenção. E eu fecho aqui
dizendo o seguinte, né? Você sabe quanto eu gosto do papel da institucionalidade no desenvolvimento das nações. O apelido dela aqui no WW é Musa da Institucionalidade. William Vac que me deu esse apelido. Mas, e aqui aí eu fecho o seguinte, né? Hoje a gente aqui na CNN está preparando uma reportagem para entender por que o Brasil não cresce. Conversei muito com Armínio Fraga, por exemplo, que foi presidente do Banco Central, e com tantos outros, o próprio livro... Você vai dar um spoiler, Uba? Não vou dar spoiler não, vai ter que esperar ficar pronto. Mas o livro do Acemoglu, né, do Daron Acemoglu, em que fica muito óbvio ali por A mais B que o fortalecimento das instituições foi responsável pelo desenvolvimento das nações. Veja que o Brasil não conseguiu se desenvolver a ponto de fortalecer suas instituições e se aproveitar desse fortalecimento para continuar crescendo. Então, se nós chegamos num ponto em que nós já estamos ficando velhos antes de enriquecer e nós estamos tendo uma deterioração das instituições antes de tê-las como uma fortaleza e uma fonte de desenvolvimento. A manchete do que ela acabou de dizer, em relação à pesquisa que você apresentou, na visão da Thaís, e se eu estiver errado, você me corrige. Vou ficar quieta. Na visão da Thaís, a sua pesquisa indica que o Brasil é uma nação a caminho do fracasso, porque ela não consegue desenvolver na população o necessário apoio e suporte ao que é essencial para o funcionamento das instituições, que é serem encaradas com legitimidade. Errei? Não. Daniel? Essa eu vou deixar para o Andrei. Daniel, eu diria vamos tirar o Acemoglu da conversa, que é um economista da preferência dela, e que tem uma visão bastante... Não era a minha preferência, eu estou citando é um ele livro como que você uma gosta, fonte. eu sei que é um livro que você gosta. É um livro que diz o seguinte: por que as nações fracassam? Por isso que eu usei o trocadilho, Why Nations Fail. Então, por que elas fracassam? E aí a preocupação dele não é a preocupação por causa das contas, ok, é um aspecto. Porque não tem recursos naturais, ok, é um aspecto. Porque a produtividade é baixa, ok, é um aspecto. Não, ele concentra num ponto. Instituições não funcionam. A sua pesquisa traz esse resultado para nós? Eu li esse livro, eu tenho algumas ressalvas com a cientista social. Eu acredito que hoje os Estados Unidos estão passando por um clima institucional pior que o Brasil, por exemplo. A confiança na Suprema Corte nos Estados Unidos hoje, eu diria que está abaixo da Corte brasileira. Eu diria que o controle político Isso é número teu. do STF americano, sim, está num dos piores momentos históricos. Então, existe uma erosão da confiança do povo americano no judicial branch, né, tudo que é o judiciário dos Estados Unidos sem precedentes. Né? E pode ser que isso, de certa forma, tenha efeitos desastrosos para o país no médio e longo prazo. Não sabemos. O fato é que todas as grandes democracias hoje no mundo estão passando por uma situação muito grave em termos de perda de institucionalismo, de perda de legitimidade, de surgimento de extremos ideológicos nos polos, por conta disso de piora em termos de políticas econômicas, de responsabilidade fiscal, do presidente americano tentar mexer na política do Fed, de tentar mexer no judiciário, enfim. Então, o Brasil, dentro disso, não diria que é o pior aluno. Pelo contrário, o Brasil está... por exemplo, tentando lidar com uma questão muito séria, que é uma investigação contra um ex-presidente, já lidou com um outro ex-presidente que acabou indo, né, para a prisão, e isso também não é fácil de se construir dentro do mundo democrático. E não diria que necessariamente outras grandes democracias hoje estão lidando com essas questões muito melhor que o Brasil. William, eu preciso de 30 segundos para fazer uma réplica aqui. Você tem razão das ressalvas do livro, não é só porque as nações fracassam, depois veio o Corredor Estreito, veio o Poder e Progresso, em que eles mesmos corrigem as ressalvas e tudo mais. E há uma deterioração institucional nos Estados Unidos importante. Eu acho que o Brasil teve ganhos institucionais fortíssimos. A gente só não conseguiu alcançar uma excelência mínima, ou uma excelência não, mas uma condição mínima para que elas fossem fonte de desenvolvimento. Esse era o ponto que eu queria colocar aqui. Eu concordo. Ainda falta muito para um ciclo de prosperidade que nunca chega, exato. né?